A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra. Cá estamos nós para mais uma rubrica A Vida Continua. Hoje, na sequência do sábado passado, vamos continuar a falar aqui desta questão bastante crítica. Está a tornar há algum tempo para cá numa pandemia silenciosa. Já devem saber do que é que eu vou falar. Vou falar então do suicídio. Em relação a esta questão e em relação à dor e ao sofrimento, fundamentalmente, considerando a dor, é uma lei de equilíbrio e educação. Informa-nos o escritor Leon Denis, assinalando o sofrimento como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. O facto é que todos nós, em todas as partes do mundo, independentemente do nível social ou de renda, da escolaridade, etnia ou posição profissional, seja qual for a nossa condição existencial, não estamos livres do aguilhão da dor e do sofrimento. A felicidade não é deste mundo, como aparece em Eclesiastes no Velho Testamento. É entendida pela doutrina espírita no sentido relativo, ou seja, não é possível ainda realizar a utopia da felicidade absoluta, salvo raríssimas exceções, por conta da nossa atual condição espiritual. Estagiamos numa faixa evolutiva onde ainda prevalece o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o sensualismo, o apego à matéria e outras imperfeições que nos exaurem preciosas energias, sem que o espírito imortal, após o desenlace do corpo carnal, consiga realizar, na maioria absoluta dos casos, avanços consistentes na direção que importa. É a porta estreita de que nos falou Jesus. São muitos os chamados e poucos os escolhidos, disse o Mestre, no entendimento de que a maioria de nós ainda se encontra vulnerável aos apelos da matéria e por isso acumula encarnações sem progressos significativos. Há diferentes géneros de sofrimento e nem sempre conseguimos identificar com clareza a sua origem. Quando reconhecemos a causa em algum episódio ocorrido na atual existência corpórea, nos mobilizamos com mais presteza para resolvê-lo. Há também questões mal resolvidas na presente reencarnação que se refugiam nos escaninhos do inconsciente e poderão requerer assistência psicológica para que venham à tona e se revelem por inteiro. Há, entretanto, problemas que vêm de longe, de existências pregressas, que resistem ao tempo pela dificuldade dos envolvidos em reparar perdas e ou danos causados a outrem ou a si mesmos. Nesses casos, a origem do sofrimento pode estar relacionada a algum evento ocorrido num passado mais ou menos distante. Em relação à lei de causa e efeito, e aqui, caros amigos e ouvintes, faço aqui uma pequena ligação ao programa do sábado passado, fazendo aqui uma breve revisão para nos conectarmos à primeira parte. Em relação à lei de causa e efeito, a chamada, mais conhecida pela lei de retorno, determina que tudo de bom ou de mau que façamos se volte para nós, para que tenhamos plena consciência do alcance dos nossos atos e nos sintamos progressivamente responsáveis por eles. A misericórdia de Deus está justamente nas oportunidades que nos oferece através da própria lei por meio das reencarnações. Em relação agora à atenção e ao respeito, ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. O suicídio, caros ouvintes, é condenável sob qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da realidade hostil, que aguarda o suicida no plano espiritual, não devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa a favor da prevenção do autoextermínio dentro e fora do movimento espírita. Se a doutrina possui um vasto repertório de informações que nos ajudam a construir uma convicção a respeito do assunto, não há por que adiar a ação preventiva. Muitos de nós, entretanto,
nos exaltamos nas críticas ao suicida, chamando de criminoso, de cobarde e outros adjetivos que em nada abonam a favor dele e que não combinam, a nosso ver, com o que há de mais profundo e belo no cristianismo. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece da nossa parte atenção e respeito. Em relação, como o Espiritismo não admite no seu corpo doutrinário as penas eternas, todos temos uma oportunidade abençoada de nos recuperarmos e anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Qual de nós já não terá passado pelo mesmo infortúnio nesta ou noutras vidas? Se conseguimos nos reerguer e seguir em frente, não foi porque alguém nos acusou, ofendeu ou julgou. Foi porque alguém nos estendeu a mão de forma solidária e amorosa. Essa rede de apoio é fundamental para que o suicida recupere a autoestima e dê o primeiro passo na direção certa. Mais amor cristão e menos preconceitos. Caridade em lugar da condenação sumária. É o que nos espera dos seguidores da doutrina espírita. Em muitas situações, simplesmente ouvir o desabafo de uma pessoa aflita determina um bem maior do que interromper esse momento para doutrinar quem está a sofrer. Reconheçamos o momento certo de agir e, com muito amor e respeito, sejamos nós o instrumento que eventualmente a espiritualidade maior utiliza para desanuviar uma crise, interromper a torrente de pensamento suicida, resgatar aos poucos a lucidez e a coragem de viver, porque Deus, o Criador, a causa primeira de todas as coisas do universo, utiliza-se dos seus próprios filhos, utiliza-se das suas próprias criaturas para chegar às suas criaturas. Sejamos nós, queiramos escolher nós, sermos intermediários de Deus para ir de encontro àquele que sofre. O estudo do autoextermínio pela doutrina revela-nos ainda que o primeiro grande choque se dá quando o suicida se apercebe vivo, ou seja, descobre que a morte não existe e que o fim da existência física é determinado pelo colapso orgânico do corpo que lhe servia durante a jornada terrena e que a dor que o afligia foi potencialmente agravada pelas consequências do seu ato. Para quem procurava uma solução, o desapontamento é evidente, ou seja, o grande choque para quem se suicida é ver-se num outro plano onde passa do sofrimento a um terror que pode durar muito tempo. Não eternamente, mas pode durar muito tempo. Por isso, suicídio nunca foi, nem nunca será solução para os nossos problemas. Sabemos que quem se suicida quer apenas calar a dor e não matar-se. É calar a dor. É isso que temos que perceber e é isso que temos que tentar prestar mais atenção naqueles irmãos que sofrem e que falam de forma silenciosa, através dos seus comportamentos, através de um olhar. Aqui fala-nos também do suicídio indireto e diz-nos que a doutrina espírita ou o espiritismo alerta-nos para o risco de podermos ser suicidas inconscientes ou indiretos. E quando é que isso acontece? Isso acontece quando realizamos ações que minam as funções vitais do nosso corpo físico, antecipando precocemente o nosso retorno à pátria espiritual. No livro O Céu e o Inferno, o codificador Allan Kardec anota que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. E aqui vemos todo o tipo de abusos nos comeres, nos beberes, nos pensamentos negativos, nos julgamentos que fazemos uns aos outros, enfim, de todo o nosso estado emocional negativo. Isso mina-nos o organismo e faz com que regressemos mais cedo ao plano espiritual. Esse é o aspecto relacionado com o suicídio indireto.
O problema é quando é consciente, é quando fazemos, é quando nos alimentamos mal e abusamos das coisas, do fumo e de tudo o que se possa saber, do sexo em desalinho, quando fazemos isso de forma consciente. Portanto, a responsabilidade será acrescida à nossa própria consciência. Para reflexão, temos aqui a seguinte afirmação. Quantas vezes, caros amigos, quantas vezes adiamos o nosso encontro com o trabalho edificante, com a caridade desinteressada, com o exercício das virtudes, com as atividades voltadas para os mais necessitados, enfim, para questões, para o voluntariado, por exemplo. E eis aqui um convite. Eis um teste para saber se você já terminou a sua missão na Terra. Se ainda está vivo, é porque ainda não terminou. Ensina aqui o escritor norte-americano Richard Bach. Sempre podemos fazer algo diferente a favor da nossa evolução espiritual. Por que não já? Muita gente se pergunta o que é que eu ando aqui a fazer, já não ando a fazer nada. Se estamos aqui vivos no corpo de carne, é porque ainda há alguma coisa a fazer, nem que seja em pensamento. O que é que nos diz um dos livros da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos? Em relação ao desgosto da vida. O desgosto da vida nasce do efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa das suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Em relação à questão se devemos dispor da vida, os espíritos superiores respondem: só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Temos aqui também uma espécie de suicídio, o suicídio como fuga. Eles dizem-nos, em relação àqueles que se suicidam para fugir dos problemas, eles dizem-nos, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Temos aqui o caso também do suicídio por desespero. É mais culpado aquele que o comete porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido. Punido aqui, quando se fala de punido, não é Deus que pune. Deus não castiga. É a nossa própria consciência que nos vai punir. Pelo nosso arrependimento, pelos remorsos que iremos sentir, pelos parentes que deixamos atrás, pelos filhos, pelos pais que vão sofrer imenso, por todos aqueles que poderão entrar em depressões, em sofrimentos atroces. Aquele que comete de forma consciente terá sempre, digamos, um sofrimento que será sempre proporcionado à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Em relação às consequências, caros amigos ouvintes, às consequências, elas são muito diversas, estas consequências do suicídio, porque não existem penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que produziram este mesmo ato extremamente triste. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o sentimento profundo de desapontamento. Mas a sorte, entre aspas, não é a mesma para todos. Depende sim das circunstâncias. Alguns vão espiar a falta de forma imediata. Outros numa nova existência carnal, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, nós estamos
agora, imaginem, estamos agora a passar por um mau bocado, não é? A vida nos corre mal, tudo, o trabalho, em casa, com a família, tudo já corre mal. E eu penso nisso, vou fugir, vou acabar com a vida. O que é que vai acontecer? Além de sofrer de forma profunda no plano espiritual, onde se diz que existirá o choro e ranger de dentes, isso é mesmo para levar à letra, porque o desespero de muitos se atrai, nós por sintonia aqueles que cometem irão para junto daqueles que já cometeram o mesmo ato. O sofrimento é de tal forma atroz e o nosso corpo espiritual é de tal forma prejudicado que a próxima existência carnal será muito pior do que esta na qual já estamos aqui a passar. Portanto, amigos, tenhamos fé, tenhamos coragem, a coragem de pedir ajuda, não nos refugiemos na solidão, não nos afastemos dos outros, peçamos ajuda, peçamos socorro. Existe sempre alguém que vai ouvir os vossos desabafos e vamos resolver os problemas enquanto estamos nesta encarnação, nesta existência, para que noutras não venhamos com problemas muito mais agravados. Logo, o Pai não dá nada superior às nossas forças. Somos nós que muitas vezes, pela falta de fé, de coragem, desistimos das provas e fugimos. Os problemas apresentam-se para serem enfrentados. Os problemas surgem porque o aluno, que somos nós, cada um de nós, já está preparado. Só que muitas vezes não temos essa consciência de que estamos preparados. Quando surgir algum problema que nós rotulamos logo de desgraça e nos colocamos no papel de coitadinhos, de desgraçados, porque a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Quando nos ocorrer algum problema, pensamos assim: o que é que eu vou aprender com isto? Que capacidades tenho eu já para ultrapassar este problema? Porque nós já temos. Nada nos surge por acaso. Tudo surge por uma razão. Logo que paremos, reflitamos, meditemos. Porque é que isto apareceu agora na minha vida? O que é que eu tenho a aprender com isto? E como é que eu me posso resolver este problema? Porque eu tenho certeza, se o resolver, tornar-me-ei mais forte, mais confiante, mais seguro para resolver outros mais complexos. E virão mais complexos porque a minha capacidade de os resolver também serão outras mais elevadas. Assim, caros amigos e ouvintes, ficamos hoje aqui com esta questão, com esta segunda e última, como se pudéssemos esgotar este tema, não é? Mas vamos ficar por aqui porque no sábado que vem falaremos de outra temática. Bom, vou-vos deixar então com uma mensagem do livrinho Vida Feliz, que hoje diz o seguinte, por Joana de Ângeles, diz o seguinte, e tem a ver também com esta temática que acabamos de falar. Se uma dificuldade surge, impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a tua revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou te abandonou, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora percas, conseguirás mais tarde. Quando te acontecer, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, foi um enorme prazer estar novamente na vossa companhia. Desejo a todos um excelente fim de semana para recarregarem as vossas baterias, para aqueles que trabalham um bom trabalho, para aqueles que estão a conduzir uma boa viagem em segurança. Que a próxima semana de trabalho, de estudo e de convívio seja cada vez mais enriquecida
como uma ferramenta que está na posse de todos nós, que é a oração. Unirmos mais ao plano espiritual, aos amigos espirituais que só nos querem ajudar, orando e mudando os nossos comportamentos, tendo cuidado com os nossos pensamentos. Pensamentos positivos, caros amigos, pensamentos positivos. Sintonizemos com o bem, com o alto, com o belo, com o bom, com a luz. E façamos o trabalho. Façamos a nossa mudança íntima. E quando assim o fizermos, veremos que a realidade que nos envolve também mudará para uma realidade mais colorida. Até ao próximo sábado e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.